Um homem venceu 60 duelos mortais e nunca perdeu, nenhuma vez. Mas o segredo dele não estava na espada. Estava em algo que a sociedade escondeu de você. Miyamoto Musashi. Esse nome deveria estar em todo lugar. O guerreiro mais letal do Japão. 60 vitórias, 0 derrotas. Mas aqui está o que ninguém te conta. Entre essas batalhas, ele escrevia poesia, pintava, filosofava. As mesmas mãos que empunhavam 2 espadas criavam arte que hoje está em museus. Isso não deveria ser possível, certo? Pelo menos não, segundo tudo que te ensinaram. Pensa comigo. Todos os filmes que você assistiu crescendo tinham o mesmo personagem. O atleta burro. O nerd fraquinho. Sempre. Em todo desenho, em toda série, em toda história. A mensagem martelada no seu cérebro desde criança era clara. Músculos significam estupidez. Inteligência significa fraqueza física. Você pode ser forte ou inteligente. Nunca os dois. Mas espera. Isso não foi acidente. Não foi só entretenimento inocente. Foi programação, deliberada, sistemática, calculada. A sociedade precisava que essa mentira funcionasse. Precisava de você inteligente o suficiente para produzir valor, para resolver problemas, para gerar resultados, mas fraco demais para nunca questionar nada, para nunca desafiar o sistema, para nunca criar seu próprio caminho. Eles te venderam uma história, que tempo na academia rouba do seu cérebro, que cada hora construindo seu corpo é uma hora perdida de construir seu intelecto, que você tem que escolher um lado, e você comprou. Todos nós compramos. Eles te fizeram acreditar que você estava maximizando seu potencial, focando no que realmente importa, sua mente, seu conhecimento, suas habilidades intelectuais, enquanto deixava o corpo de lado, porque isso é coisa de gente que não sabe pensar, certo? Errado. Completamente errado. Mas olhe para a história por apenas 5 segundos. E essa mentira desmorona completamente. Porque os maiores gênios da humanidade tinham algo em comum, que ninguém te contou. Os samurais eram obrigados a dominar a caligrafia com as mesmas mãos que dominavam a espada. A poesia deles tinha que ser tão afiada quanto o trabalho com a lâmina. Um sem o outro, desonra. Você era considerado incompleto, defeituoso, indigno. Na Grécia Antiga, os filósofos que você cita hoje eram atletas. Platão. Você sabe o que esse nome significa? Largo. Ombros largos. Esse nem era o nome real dele. O nome de nascimento era Aristócles. Mas chamavam ele de Platão por causa do físico poderoso que ele construiu como lutador. Sócrates. O pai da filosofia ocidental. 3 campanhas militares. Soldado de infantaria. Lutou em batalhas reais. Corpo treinado para a guerra enquanto a mente dele revolucionava o pensamento humano. Leonardo da Vinci. O maior gênio que já existiu. Pintor, inventor, cientista, engenheiro, anatomista. E sabe o que mais? Ele dobrava ferraduras com as próprias mãos. Era conhecido pela força física tanto quanto pelas invenções. Você está vendo o padrão? Essa separação entre cérebro e músculos. Entre intelecto e físico. Ela tem talvez 100 anos. Só isso. Por milhares de anos antes disso, ser incompleto era considerado um defeito, uma falha, algo vergonhoso. Mas hoje te vendem a ideia de que focar em um é sabedoria, é eficiência, é escolher o que realmente importa. Deixa eu te apresentar alguém. Vamos chamar ele de Broly. Cara brilhante. Sério. Todo mundo ia até ele quando tinha um problema difícil. Topo da área dele. Respeitado. A prova viva de que focar no intelecto compensa. Só que Broly evitava qualquer coisa física como se fosse algo abaixo dele. Academia? Para cabeças ocas. Esportes. Para gente que não consegue pensar direito. Ele realmente dizia coisas como:
Eu não preciso ser forte. Eu tenho uma mente forte. E ele acreditava nisso, de verdade. Achava que estava maximizando o potencial dele, que indo all-in no intelecto, ele estava jogando o jogo no nível mais alto. Cada livro que lia, cada hora estudando, cada modelo mental que dominava, esse era o caminho para o poder, para o sucesso, para a realização. O que ele não percebia era que tinha sido enganado. Enganado para lutar contra a vida com uma mão amarrada nas costas. Ele pensava que estava operando a 100% de capacidade. Na realidade, estava em 40%, talvez menos. E os 60% que faltavam não era só força física. Era poder mental trancado atrás de um corpo fraco. Porque aqui está o que ninguém te contou sobre viver num corpo fraco. Quando seu corpo é fraco, sua mente opera através de uma névoa. Isso não é filosofia, é biologia. Corpo fraco significa testosterona baixa, cortisol alto inundando seu sistema, fluxo sanguíneo ruim para o cérebro. Seu cérebro está literalmente recebendo menos oxigênio. Você acha que está protegendo sua inteligência, evitando a academia? Está estrangulando ela. Sabe aquela sensação? Você está na sua mesa, acabou de almoçar, café fresquinho. Tudo deveria estar perfeito para trabalho profundo. Mas você não consegue ficar parado. Não consegue focar. Sua mente está acelerada, mas não produzindo nada. Você pensa que precisa de mais cafeína, mais hacks de produtividade, outro aplicativo para gerenciar seu tempo. Errado. Aquela inquietação é seu corpo gritando por movimento, tentando te dizer algo crítico. Seu cérebro precisa do que só o esforço físico pode fornecer. Quando você treina pesado, quando realmente se força, seu corpo inunda seu cérebro com serotonina, dopamina, endorfinas. Exatamente os químicos que criam foco, clareza, calma. Isso é o que Musashi entendeu há 400 anos. Ele escreveu no livro dos 5 Anéis: o caminho está no treino. Não, o caminho está no pensamento. Não, o caminho está no planejamento. O caminho está no treino. Olha como ele realmente vivia. Ele não só praticava técnicas de espada num dojo confortável. Ele vivia em cavernas, treinava em montanhas, empurrava o corpo dele até a exaustão todos os dias. Não porque era obcecado por fitness, porque ele sabia que um corpo fraco não conseguia executar o que a mente concebia. Agora olha para a realidade do Broly. Ansiedade comendo ele vivo antes de cada reunião. Coração acelerado, mãos suando. Aquele aperto familiar no peito. Ele tinha ideias brilhantes, estratégias revolucionárias que podiam transformar a empresa dele. Mas quando chegava a hora de apresentar, a voz dele falhava, as mãos tremiam, o corpo literalmente traía a mente. E a pior parte, ele perdeu uma promoção grande para alguém com metade da inteligência dele, mas o dobro da presença. As ideias desse cara eram básicas, mas ele entregava elas com voz firme, postura forte, confiança inabalável. O corpo dele conseguia pagar os cheques que a boca estava assinando. Esse é o efeito cascata que ninguém fala. Fraqueza física cria overthinking, porque quando seu corpo não consegue agir, sua mente só fica girando. Cria paralisia, porque lá no fundo você sabe que seu corpo não aguenta as consequências de decisões ousadas. Cria um cemitério de ideias brilhantes que morrem antes da execução. Você se torna só teoria, sem prática, só estratégia, sem ação, só potencial, sem poder. Uma noite, depois de outra apresentação fracassada, o amigo do Broly entregou um livro para ele. Não disse muito, só escreveu uma nota dentro da capa. Você está tentando vencer batalhas com metade de um exército. Aquilo acertou diferente, porque era verdade. Ele estava indo para a guerra todo dia, só com a mente, enquanto o corpo era um peso morto,
Sem surpresa que ele continuava perdendo. Foi aí que Broly descobriu como Musashi realmente vivia. E tudo começou a mudar. Quando seu corpo é fraco, sua mente opera através de uma névoa constante. E isso não é metáfora, é ciência pura. Corpo fraco significa testosterona baixa. Significa cortisol alto encharcando seu sistema nervoso. Significa fluxo sanguíneo ruim chegando no seu cérebro. Literalmente, seu cérebro está recebendo menos oxigênio do que deveria. Você pensa que está protegendo sua capacidade intelectual, evitando a academia. Na verdade, está sufocando ela. Pensa naquele cenário. Você está na sua mesa. Acabou de almoçar. Café quentinho do lado. Ambiente perfeito. Tudo deveria estar alinhado para trabalho profundo, para aquelas horas de foco intenso que realmente movem projetos. Mas você não consegue ficar parado. Não consegue mergulhar. Sua mente está acelerada, mas não está produzindo nada de valor. Só ruído, só ansiedade, só distração. E você pensa, preciso de mais café, preciso de um hack de produtividade melhor, preciso baixar outro app para gerenciar meu tempo. Não, você não precisa de nada disso. Aquela inquietação é seu corpo gritando, implorando por movimento, tentando te dizer algo que você está ignorando há anos. Seu cérebro precisa do que só o esforço físico intenso pode dar. Quando você treina pesado, quando realmente se força além do conforto, seu corpo inunda seu cérebro com serotonina, dopamina, endorfinas, os exatos químicos que criam foco real, clareza mental, calma sob pressão. Isso é o que Musashi entendeu há 400 anos. Por isso ele escreveu: o caminho está no treino. Não está no pensamento, não está no planejamento, não está na teoria, está no treino, na ação física brutal e honesta. Olha como esse homem realmente vivia. Ele não ficava num dojo confortável praticando movimentos bonitos. Ele vivia em cavernas, subia montanhas no inverno, ficava debaixo de cachoeiras congelantes, treinava até os músculos falharem e depois treinava mais. Não era masoquismo, não era obsessão por aparência, era compreensão profunda. Um corpo fraco não consegue executar o que uma mente brilhante concebe. Agora volta para a realidade do Broly. Ansiedade comendo ele vivo antes de cada reunião importante. Coração disparando, palmas das mãos suando. Aquele aperto no peito que você conhece bem. Aquela sensação de que algo vai dar errado. Ele tinha as ideias, sério, estratégias revolucionárias, soluções que ninguém mais tinha visto, coisas que podiam transformar a trajetória inteira da empresa. Mas quando chegava a hora de apresentar, a voz dele tremia, as mãos tremiam, o corpo inteiro o traía, a mente brilhante presa numa máquina que não funcionava. E a pior parte de tudo, ele perdeu uma promoção gigante, uma oportunidade que ele tinha perseguido por anos. Perdeu para quem? Para um cara com metade da inteligência dele. Literalmente metade. As ideias desse cara eram básicas, previsíveis, nada de especial. Mas ele entregava com voz firme, postura sólida, confiança inabalável. Presença física que preenchia a sala. O corpo dele conseguia pagar os cheques que a boca estava assinando. O corpo do Broly estava devolvendo cheques por falta de fundos. Esse é o efeito cascata que ninguém te explica. A fraqueza física não fica contida no físico. Ela contamina tudo, cria overthinking. Porque quando seu corpo não consegue agir, sua mente só fica girando em círculos, analisando, reprocessando, criando cenários, mas nunca executando. Cria paralisia. Porque lá no fundo, numa parte primitiva do seu cérebro, você sabe que seu corpo não aguenta as consequências de decisões ousadas. Então você não toma essas decisões.
cria um cemitério. Um cemitério silencioso de ideias brilhantes que morrem antes de ver a luz do dia. Porque ideia sem execução é só fantasia. Você se torna pura teoria, sem prática, pura estratégia, sem ação, puro potencial, sem poder real. E o pior, você nem percebe. Você acha que é ansiedade normal, que é só como seu cérebro funciona, que todo mundo sente isso, que faz parte de ser inteligente e sensível. Não faz. É o preço de viver num corpo que não está à altura da sua mente. Broly estava pagando esse preço todo dia. Em cada reunião, em cada oportunidade perdida, em cada noite sem dormir, mente acelerada, corpo exausto, mas incapaz de descansar. Uma noite, depois de outra apresentação desastrosa, o amigo dele apareceu. Não disse muita coisa, só entregou um livro. O livro dos 5 Anéis, de Musashi. Dentro era uma nota manuscrita, simples, direta. Você está tentando vencer batalhas com metade de um exército. Aquilo perfurou, porque era verdade nua e crua. Ele estava indo para a guerra todo santo dia. Reuniões, apresentações, negociações, decisões. Tudo era batalha. E ele estava lutando só com a mente. Enquanto o corpo era um peso morto. Um aliado que nunca aparecia. Um soldado que desertava no momento crítico. Sem surpresa que ele continuava perdendo. Foi aí que Broly começou a ler sobre como Musashi realmente vivia. Não a versão romantizada, a realidade brutal. E algo clicou. Musashi não separava treinamento físico de treinamento mental. Para ele, eram a mesma coisa. O corpo não era veículo da mente. O corpo era extensão da mente, parte inseparável do sistema completo. E se Broly quisesse parar de perder? Ele precisava parar de lutar com metade de um exército. Ele precisava descobrir o caminho do guerreiro, o caminho real. Não a versão diluída e confortável, a versão que dói, que transforma, que funciona. Musashi não praticava técnicas de espada em dojos confortáveis e aquecidos. Isso é o que os turistas fazem. O que ele fazia era completamente diferente. Ele vivia em cavernas, escalava montanhas no inverno, ficava debaixo de cachoeiras congelantes até o corpo quase desligar. Treinava até a exaustão completa. E quando achava que tinha chegado no limite, treinava mais. E tem mais. Ele lutava com 2 espadas, ao mesmo tempo. Quando todo mundo usava uma, pensa no que isso significa. Peso dobrado, resistência dobrada, dor dobrada, dificuldade multiplicada. Todo mundo achava que ele era louco, que estava complicando sem necessidade, que uma espada bem dominada era mais eficiente que 2 mal controladas. Mas tinha método nessa loucura, método profundo. Musashi entendia algo fundamental, algo que a ciência moderna só confirmou séculos depois. Treinamento físico não é separado de treinamento mental. São a mesma coisa, o mesmo processo acontecendo em dimensões diferentes. Então Broly decidiu testar isso, começar do zero, ver se era real ou só filosofia bonita. Dia 1 foi humilhante, completamente humilhante. Ele não conseguiu fazer 10 flexões. Aos 5, os braços começaram a tremer. Aos 8, a forma colapsou. Aos 9, ele caiu no chão. Esse era o estrategista brilhante que todo mundo procurava para conselhos. Derrotado pela gravidade, derrotado pelo próprio peso do corpo. Mas algo estranho aconteceu depois daquele primeiro treino. Algo que ele não esperava. A mente dele estava diferente, não cansada, clara. Mais clara do que depois de horas lendo. Como se alguém tivesse limpado a névoa de uma janela. A exaustão física não tinha drenado a energia mental. Tinha criado energia mental. Tinha purificado ela. Ele não entendia como, mas sentiu. E voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. No terceiro mês, algo começou a mudar.
Problemas no trabalho que costumavam levar horas para resolver começaram a clicar em minutos. Não porque os problemas ficaram mais simples. A mente dele ficou mais afiada. A sala de musculação estava ensinando algo que livros nunca conseguiram. Como lidar com pressão sem quebrar. Pensa nisso. Quando você está debaixo de uma barra carregada, você não pode negociar com a gravidade, não pode enrolar, não pode pensar demais até encontrar uma saída. Você levanta ou não levanta. Simples assim. Honestidade brutal. Essa honestidade reconecta seu cérebro. Ensina ele a parar de criar desculpas, a parar de procurar atalhos, a enfrentar o que precisa ser enfrentado. No 8º mês, tudo mudou de verdade. O corpo do Broly finalmente estava forte o suficiente para sustentar as ambições da mente dele. Levantamento Terra não estava só construindo as costas. Estava ensinando ele a carregar cargas pesadas sem colapsar. Responsabilidade, peso, pressão, tudo isso se traduzia. Agachamento não estava só construindo pernas. Estava mostrando como se erguer quando tem algo esmagador em cima de você. Como não dobrar. Como subir mesmo quando tudo empurra para baixo. Cada desafio físico era uma lição mental disfarçada. A disciplina de aparecer quando você não quer. Quando está cansado. Quando tem 1000 desculpas prontas. Quando seria mais fácil pular um dia. Aparecer mesmo assim. Isso constrói algo que nenhum livro consegue construir. A coragem de adicionar mais peso quando o peso da semana passada quase te quebrou. De olhar para aquela barra e pensar, vou colocar mais 5 quilos, mesmo sabendo que vai doer. Mesmo sabendo que pode falhar. Fazer mesmo assim. A humildade de falhar uma repetição. De não conseguir. De ter que tirar peso. De ter que voltar no dia seguinte e tentar de novo. Sem ego, sem drama, só trabalho. Essas coisas não estavam só construindo músculo. Estavam construindo caráter. Estavam reconstruindo quem ele era por dentro. Esse é o padrão que Musashi descobriu há 400 anos. Treina o corpo intensamente o suficiente e a mente não tem escolha. Ela precisa evoluir. Precisa ficar mais forte para gerenciar o que você está colocando ela para passar. Mas treina só a mente, ela fica presa num vaso fraco, escrevendo cheques que o corpo não consegue pagar. Broly estava literalmente se tornando uma pessoa diferente. Não só mais forte, mas capaz, de verdade. Os pensamentos dele tinham peso agora. As ideias tinham força. A presença estava mudando. As pessoas notavam. Não sabiam explicar o quê, mas sentiam. Mas depois de meses dessa transformação, algo inesperado aconteceu. Algo que até Musashi tinha escrito sobre. Algo que só pode ser entendido quando você vive. No 8º mês, o corpo do Broly finalmente estava forte o suficiente para carregar o peso das ambições da mente dele. E foi aí que ele começou a entender o que Musashi sabia há 400 anos. Cada exercício não era só um exercício. Era uma metáfora viva. Uma lição codificada em movimento e dor. Levantamento Terra. Você pega algo pesado do chão. Levanta. Coloca de volta. Repete. Parece simples, certo? Mas não é sobre isso. É sobre aprender a carregar cargas pesadas sem colapsar. Sem dobrar a coluna. Sem quebrar a postura. É sobre responsabilidade literal. Peso literal. E como você lida quando não tem para onde correr. Você não pode terceirizar levantamento terra. Não pode delegar. Não pode pedir para alguém fazer por você. É você e a barra. E você aprende algo fundamental. Você aprende a carregar o que precisa ser carregado. Agachamento. Você coloca peso nos ombros. Desce. Sobe. Parece tortura. E é. Mas a lição é outra. É sobre se erguer quando tem algo esmagador em cima de você. Quando a pressão está literalmente te empurrando para baixo. Quando seria mais fácil ficar no chão.
Você se ergue mesmo assim. Isso não fica na academia. Isso vaza para tudo. Para cada reunião difícil, para cada decisão pesada, para cada momento onde você quer desistir, mas não pode. Supino, peso acima do peito. Você empurra, ou ele te esmaga. Simples assim. É sobre aprender a empurrar de volta. Quando a vida está literalmente em cima de você. Quando você está deitado e vulnerável. Você encontra força para empurrar, para criar espaço, para não ser esmagado. Cada movimento tinha uma lição escondida. E Broly estava começando a decodificar. A disciplina de aparecer quando você não quer. Isso é treinado todo dia. Porque todo dia tem uma voz dizendo para não ir, para pular hoje, para descansar mais um dia. E todo dia que você vai mesmo assim, você está treinando a sua habilidade de fazer o que precisa ser feito, independente de como você se sente. Isso é poder real. Poder que nenhum livro de autoajuda consegue dar. A coragem de adicionar peso, de olhar para aquela barra e pensar: semana passada quase me quebrou com esse peso. Vou colocar mais 5 quilos hoje. Isso é loucura? Não. É crescimento. É a única forma de crescer. Fazer o que quase te quebrou ontem e adicionar mais. Isso treina você para a vida. Para olhar para desafios que quase te destruíram e pensar: vou encarar algo maior agora. Sem essa capacidade, você fica estagnado para sempre. A humildade de falhar, de não conseguir completar a série, de ter que tirar peso, de ter que admitir que hoje não foi o dia e voltar amanhã, sem ego ferido, sem drama, só trabalho, tentar de novo. Isso constrói resiliência que nada mais consegue construir. Esse era o padrão que Musashi tinha descoberto séculos atrás. Quando você treina o corpo intensamente, a mente não tem escolha. Ela precisa evoluir. Precisa se fortalecer para gerenciar o que você está colocando, o sistema inteiro para passar. Mas se você treina só a mente, ela fica presa, trancada num vaso fraco, escrevendo cheques gigantes que o corpo não tem como pagar. Broly estava se tornando literalmente uma pessoa diferente. Não só mais forte fisicamente, mas capaz em tudo. As mudanças eram profundas. Os pensamentos dele tinham peso agora. Quando ele falava, tinha substância. Não era só palavras bonitas. Era convicção real, baseada em algo sólido. As ideias dele tinham força. Não eram só teorias flutuando no ar. Eram coisas que ele sabia que conseguia executar. Porque o corpo dele agora podia sustentar a execução. A presença estava completamente diferente. Quando ele entrava numa sala, a energia mudava. As pessoas não sabiam explicar, mas sentiam. Algo nele era diferente. Algo era real. E aqui está o que ele estava começando a entender. O treino físico não estava adicionando algo novo. Estava removendo o que estava no caminho. Estava queimando o medo, a dúvida, a hesitação. Tudo isso era combustível. E o fogo do treino estava consumindo. O que sobrava? A versão real. A versão completa. A versão que sempre esteve lá, mas estava sufocada por um corpo que não funcionava. Mas após meses dessa transformação, algo inesperado aconteceu. Algo que até Musashi tinha escrito sobre. Algo que só faz sentido quando você passa por isso. A verdadeira batalha não era contra o peso. Nunca foi. Quando seu corpo sobrevive ao inferno, sua mente sabe que consegue lidar com qualquer coisa. Mas tem algo mais profundo acontecendo. Algo que ninguém fala. Quando você está debaixo daquela barra. Quando os músculos estão gritando. Quando os pulmões estão queimando. Você não está só fazendo trabalho físico. Você está em combate direto com a voz na sua cabeça. Você conhece essa voz. Todo mundo conhece. Ela sussurra constantemente. Desiste. Vai para casa. Você já fez o suficiente.
Por que você está se torturando assim? Para agora. Ninguém vai saber. Para. Cada repetição é uma batalha contra essa voz. Cada série é uma guerra. E aqui está a coisa. Quando você derrota essa voz na academia, quando você empurra através dela, quando tudo em você quer parar, mas você continua, você está treinando para derrotá-la em todo lugar. Porque essa mesma voz aparece em todo cenário difícil. Quando você precisa ter aquela conversa difícil. Quando precisa tomar aquele risco. Quando precisa manter sua posição. Quando precisa fazer o que assusta, a voz está lá. Sempre. Dizendo para recuar. Para jogar seguro. Para desistir. A academia é só prática para a vida. Treino para o combate real. No 10º mês, Broly tinha se tornado completamente irreconhecível. Mas não do jeito que você pensa. Ele não ficou agressivo. A agressividade é fraqueza disfarçada de força. É compensação. Ele ficou inabalável. Tem diferença. Grande diferença. Mesma inteligência que sempre teve. Mas agora tinha espinha dorsal, literal e metafórica. As ideias não mudaram. Mas agora quando ele falava, a voz carregava peso real, peso físico, presença. Quando ele entrava em salas, a energia mudava. As pessoas sentiam, não conseguiam explicar. Diziam coisas como, tem algo diferente em você, mas não sabiam apontar o quê. Aqui está o que mudou. Quanto mais duro o corpo trabalhava, mais clara a mente ficava. A exaustão física não estava drenando energia mental. Estava purificando ela. Todo o ruído, toda a dúvida, todo o overthinking. Tudo isso era queimado no fogo do esforço físico. O que sobrava era clareza cristalina, foco puro, intenção limpa. Isso é o que os monges guerreiros sabiam há séculos. Por que você acha que eles carregavam pedras gigantes montanha acima? Por que ficavam debaixo de cachoeiras congelantes até o corpo quase desligar? Não era para ficar musculoso, era porque eles sabiam. Sofrimento físico é uma porta para transcendência mental, para clareza que não pode ser alcançada só pensando. Olha para o duelo mais famoso de Musashi contra Sasaki Kojiro, o espadachim mais temido do Japão, o homem que ninguém conseguia vencer. Musashi chegou atrasado, de propósito. Enquanto estava no barco indo para a ilha, ele pegou um remo e esculpiu uma espada de madeira, crua, pesada, desajeitada. Todo mundo pensou que ele estava louco. Kojiro tinha a melhor espada do país. Técnica perfeita, reputação impecável. E Musashi aparece com um pedaço de madeira? O duelo durou segundos. Musashi venceu. Não porque a espada de madeira era superior, mas porque o poder físico dele transformava tudo em arma. O corpo dele era tão poderoso que conseguia usar aquele pedaço de madeira como instrumento de precisão. Kojiro tinha melhor técnica, melhores armas, melhor reputação. Mas Musashi tinha algo mais importante: integração completa, corpo e mente funcionando como um sistema único. E aqui está a verdade que eles não querem que você entenda. Seu corpo e sua mente não são duas coisas que você precisa balancear. Não são parceiros separados que precisam cooperar. Seu corpo é a expressão física da sua mente. Sua mente é o sistema operacional do seu corpo. Não são dois, são um. Sempre foram um. Quando você treina seu corpo, você está literalmente reconectando seu cérebro. Quando você empurra limites físicos, você está expandindo fronteiras mentais. Quando você conquista medo físico, coragem mental se torna automática. Não é metáfora, é mecânica. É como o sistema funciona. Broly era a prova viva. Mesmo QI, mesmo conhecimento, mesma experiência. Mas agora tinha um veículo poderoso o suficiente para entregar tudo isso. E a diferença era absurda. Aquela ansiedade antes de apresentações sumiu. Não porque ele aprendeu técnicas de respiração,
Porque o corpo dele agora sabia que conseguia lidar com qualquer coisa. E a mente confiava nisso. Aquele overthinking paralisante desapareceu. Não porque ele leu mais livros de produtividade, porque a clareza física criou clareza mental, automaticamente. Aquela sensação de estar sempre operando abaixo do potencial foi embora, porque ele finalmente estava completo. Finalmente estava usando o sistema inteiro. E a coisa mais louca, as pessoas ao redor dele começaram a mudar também. Não porque ele pregava, não porque ele dava conselhos, mas porque presença real é contagiosa. Completude inspira completude. Ele tinha se tornado o que Musashi descreveu: alguém sem preferências. Não porque não se importava, mas porque não aceitava escolhas falsas. Não escolhia entre corpo ou mente. Pegava os dois. Sempre. Após um ano completo, Broly descobriu o que você se torna quando a separação finalmente termina. E Musashi já tinha mostrado isso 400 anos atrás, através da própria vida. Não através de filosofia, não através de teoria, através de conquista real. 60 duelos, 0 derrotas. Arte que sobreviveu séculos. Escritos que ainda transformam vidas. Esse era o blueprint. Sempre esteve lá. A única questão agora era se outras pessoas iam ter coragem de seguir. Musashi morreu invicto aos 61 anos. 60 duelos, 0 derrotas. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Nos últimos anos da vida dele, ele pintou obras-primas. Arte que está em museus até hoje. Caligrafia que especialistas estudam séculos depois. Poesia que ainda toca pessoas. As mesmas mãos que venceram 60 duelos mortais. A mesma mente que revolucionou a teoria de combate, criando beleza, criando arte, criando significado. 0 separação. Guerreiro e artista. Destruidor e criador. Força e sensibilidade. Tudo junto, tudo integrado, tudo completo. Musashi escreveu: em todas as coisas, não tenha preferências. As pessoas interpretam errado. Acham que é sobre ser indiferente, sobre não se importar. Errado. Completamente errado. É sobre não aceitar escolhas falsas. Não escolher entre corpo ou mente. Não escolher entre força ou inteligência. Não deixar ninguém te fazer escolher um lado. Pegue os dois. Sempre. Sem negociação. A divisão entre físico e mental foi inventada para te manter controlável, para te manter gerenciável, para garantir que você nunca alcance poder real. Toda civilização antes da nossa sabia disso. Guerreiros eram poetas, filósofos eram atletas, reis eram lutadores, líderes eram completos. Ser incompleto era ser defeituoso. Musashi provou isso através da vida dele. Não através de filosofia bonita, não através de teoria elegante, através de conquista real, através de resultados impossíveis de ignorar. Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Perguntas honestas. Quantas ideias brilhantes morreram porque seu corpo não conseguia executar elas? Quantas estratégias perfeitas ficaram presas na sua cabeça porque você não tinha presença física para entregá-las? Quantas oportunidades você viu passar? Quantas portas se fecharam? Não porque você não era inteligente o suficiente, mas porque você não tinha o veículo para transportar essa inteligência. Quanto do seu potencial está trancado atrás de um corpo que não aguenta o peso das suas ambições? Quanto da sua capacidade está sufocada por um sistema que só funciona pela metade? Você está vivendo a 40% de capacidade. Talvez menos. Provavelmente menos. E o pior de tudo, você acha que isso é normal? Você aceitou, normalizou, fez as pazes com a mediocridade. Você aceitou a ansiedade como parte da vida. Aceitou overthinking como jeito que meu cérebro funciona. Aceitou se sentir fraco e cansado como
Processo natural de envelhecimento. Não é normal. Nada disso é normal. É programado. É condicionamento. É o resultado de viver quebrado ao meio por tanto tempo que você esqueceu como é estar inteiro. A escolha na sua frente é simples. Não é fácil, mas é simples. Você começa a treinar amanhã de manhã, ou você fica quebrado ao meio pelo resto da vida. Não tem meio termo. Não tem "vou pensar sobre isso". Não tem "quando tiver tempo". Ou você age, ou você aceita viver como experimento da sociedade, como prova de conceito do sistema deles. Inteligente o suficiente para produzir, fraco demais para desafiar. Musashi mostrou o caminho através da própria vida. 60 vitórias. Filosofia que atravessou séculos. Arte que sobreviveu gerações. O blueprint existe. Está disponível. Sempre esteve. A única questão é: você vai ter coragem de seguir? Sua mente é brilhante, mas está presa, trancada numa prisão que você mesmo construiu acreditando em mentiras que te venderam. Seu corpo é capaz, mas está dormente, adormecido, esperando ser acordado, esperando ser usado para o que foi feito. Una os dois. Pare de escolher. Pare de aceitar divisões artificiais. Pare de operar com metade de um exército. E você se torna algo que este mundo desesperadamente precisa, mas desesperadamente teme. Você se torna completo. Alguém que não pode ser manipulado porque tem poder real. Alguém que não pode ser controlado porque tem força real. Alguém que não pode ser parado porque finalmente está usando o sistema inteiro. Isso assusta eles. Deveria. Porque pessoas completas não aceitam migalhas. Não aceitam limites artificiais. Não aceitam viver a 40%. O caminho está na sua frente. Musashi andou nele. Broly andou nele. Milhares de outros andaram nele. Funciona. Sempre funcionou. Sempre vai funcionar. Mas ninguém pode andar por você. Ninguém pode fazer o trabalho por você. Ninguém pode te carregar. Você levanta ou você não levanta. Simples assim. Então o que vai ser? Você vai continuar sendo o experimento deles? Ou vai se tornar seu próprio projeto? A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo. Que Deus te abençoe.